A galera que está começando em .NET, o que que eles devem estudar, o que que eles vão estudar para conseguir o primeiro emprego. Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Para quem não sabe, meu home office aqui, ou a caverna do Barba, como o pessoal gosta de falar, teve que passar por uma pequena reforma. Ainda estou ajustando as coisas aqui. Mas o importante é que estamos de volta e eu vou conseguir finalmente gravar alguns vídeos, enfim, conversar com vocês aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, para o vídeo de hoje, navegando por aí pela internet, né, eu tenho uma newsletter aqui do Medium que eu recebo todo dia. Eu sempre separo alguns artigos para ler e tal, desses eu tento gravar e acho interessante. E esse aqui, cara, me chamou a atenção, apesar do o título chama atenção, né? Mas ele toca numa dor e acho que talvez numa pergunta que eu escuto bastante, que é a galera que está começando em .NET, o que que eles devem estudar, o que que eles vão estudar para conseguir o primeiro emprego. E eu acompanho alguns grupos, principalmente o grupo de .NET do Telegram, eu vejo a galera relatando muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego. E aí, lendo esse artigo aqui, me chamou a atenção e aí me fez lembrar dessa dor da galera de conseguir o primeiro emprego. E aí eu queria tocar dois pontos aqui, que é o que me interessou em gravar o vídeo. O primeiro, eu vou abordar os tópicos desse vídeo do ponto de vista de que o que eu acho interessante, é o que uma pessoa deveria saber, né, para ser um júnior aqui na Azure Brasil. Então, se ele fosse entrar hoje no time da Azure Brasil, se a gente tivesse uma vaga de júnior aberta, o que que eu gostaria que essa pessoa soubesse do meu ponto de vista. Pode ser diferente do ponto de vista do Thales, do Bruno, do Groff, mas acho que a ideia é essa aqui, é bater um papo meio que sem roteiro, ou com um roteiro bem simples aqui, só os tópicos do artigo mesmo, e dar algumas impressões. E aí tem um outro desejo meu, né, que eu vou abrir aqui com vocês, que eu tenho muita vontade de fazer uma formação .NET para iniciantes, né? Então pegar a pessoa ali que sabe o básico de C# e ASP.NET, ou que quer entrar no mundo de desenvolvedor enfim, fazer uma formação dessa. Mas a minha ideia final é que essa pessoa saia encaminhada para algumas vagas, né? Então esse é um projeto que ele é um pouco mais complexo de ser elaborado, porque depende de eu convencer o time da Azure Brasil a tocar isso comigo, e a galera já está demasiadamente ocupada com os produtos. Mas mais do que isso, depende de, se eu for abrir 10 vagas da turma, eu gostaria de ter pelo menos 10 encaminhamentos para empresas de software aí, parceiras nossas, enfim, novas empresas. Talvez é um projeto para 2026, enfim. Mas vamos ao que interessa. Mas antes da gente começar, uma pequena palavra do patrocinador desse vídeo, que no caso sou eu mesmo. Dia 25 de agosto, às 14 horas, na Microsoft, tá? Lá na sede da Microsoft, a gente vai fazer um evento da Azure Brasil voltado para startups, né? Então a gente está tendo uma demanda muito grande surgindo de empresas que estavam no Microsoft Founders Hub e os créditos acabaram ou estão acabando, e elas querem preparar esse momento de transição, entender o quanto que elas vão gastar, como que funciona a instância reservada. E aí a gente fez o que a gente faz de melhor, a gente preparou um evento para essa galera lá na Microsoft. Então junto comigo vai estar a Michelle Nayumi, que ela trabalhou nessa parte de startups, e ela cuida de algumas contas de startups, né? Então ela tem conhecimento sobre o Founders Hub. Então se você tem interesse de participar do Founders Hub ou estar no Founders Hub e querer tirar algumas dúvidas, acho que a Michelle é a melhor pessoa. O Teles da TD, que também é um patrocinador desse evento com a gente, vai estar lá para dar toda a experiência dele de como que ele vê esse trabalho da Microsoft nesse ecossistema de startups, né? E junto da gente, parte do time da Azure Brasil, o Bruno, o Machel e o Thales vão estar lá compartilhando um pouquinho sobre o que a gente tem feito com inteligência artificial dentro do Azure, tá? O evento é gratuito, vai ser dia 25 de agosto, das 2 às 6 da tarde. Quem tiver interesse, basta se cadastrar aqui no evento e esperar a confirmação.
Beleza, pessoal? Agora sim, bora lá. Só antes de eu abordar aqui de fato os tópicos, eu queria só dar um pouco de contexto da minha experiência, tá? Então, eu comecei em Delphi, trabalhei bastante com Delphi um tempo, mas depois já migrei direto pro C Sharp e .NET. Trabalho com .NET desde a versão 1.1, tá? Então tem um tempinho aí já que eu trabalho. Salvo engano, eu trabalho profissionalmente com .NET desde 2008, né? Comecei a estudar um pouquinho antes, mas desde 2008 que eu trabalho profissionalmente, tá? E aí, de 2012 a 2024, final de 2024, eu trabalhei exclusivamente em projetos fora do Brasil. Então, eu tive uma época ali que eu era freelancer, cheguei a ser top 3 no Upwork, né, que era o Odesk, que antigamente virou o Upwork. Então, em .NET eu fui top 3 global em 2013, salvo engano. E entre 2012 e 2024 eu fiquei aqui navegando entre vários projetos, e os últimos anos eu passei exclusivamente trabalhando em alguns projetos dos Estados Unidos. Então, muito da minha leitura vem da minha interação de ter liderado alguns times ao longo desses projetos que eu trabalhei e de ter sido uma pessoa liderada em outros times por algumas pessoas bem legais, né? Dentre elas, acho que o Kevin, que é o atual diretor da .NET Foundation, eu tive o prazer de trabalhar com ele ali de 2022 a 2024, uma pessoa sensacional, acho que um dos caras que eu vi pessoalmente assim que mais conhecem de .NET, e uma humildade para aprender, sem dúvidas. Mas muito do que eu vou falar aqui é baseado nisso, né? Então, nesse contexto do que eu vivenciei. E, de novo, voltando lá na introdução, o que eu gostaria que as pessoas que entravam no time soubessem, e o que a pessoa que vai entrar aqui na Azure Brasil soubesse também, né? Bom, sem mais delongas, né? Eu já falei que ia começar e acabei falando sobre outras coisas aqui, mas, cara, o primeiro tópico, vou até dar um zoomzinho aqui pra gente ter um pouco mais de clareza aqui no que a gente tá lendo, mas o primeiro não tem pra onde fugir, é estudar C Sharp. Cara, quanto mais você souber da linguagem, mais fácil vai ser sua vida. Assim, então, saber os fundamentos de C Sharp, né? E aí eu diria que é você aprender console app, aprender os padrões da linguagem mesmo, e pelo menos manipular arquivos. Eu acho que isso é fundamental. E aí, talvez seja um pouco controverso que eu vou falar, mas é sentar a bundinha na cadeira mesmo e aprender C Sharp. De preferência, cara, num VS Code ali, com pouca coisa de extensão, um Visual Studio bem pelado que eu falo aqui, mas o Visual Studio já entrega muita coisa. Cara, hoje, por exemplo, se eu for falar com tantos anos depois, né? Hoje, para eu aprender as coisas novas de C Sharp, eu meio que trapaceio. Então, eu tenho ReSharper. Às vezes eu uso a IDE da JetBrains para programar. O pessoal aqui, principalmente a galera que usa Mac, curte bastante usar a ideia da JetBrains, mas eu ainda gosto do Visual Studio ali no tema clássico azul com o ReSharper. Então, à medida que vai saindo coisas novas de C Sharp, eu atualizo o ReSharper, né? E aí eu vou aprendendo ali como que eu aplico algumas coisas novas. Então, para mim, hoje a maneira mais fácil de aprender é essa. Mas se você está entrando no mercado, cara, não tem para onde fugir. Senta a bundinha na cadeira e vamos estudar C Sharp, estudar os fundamentos da linguagem, como que ela funciona. E aí aqui ele faz uma nota interessante. Cara, VBNet eu nunca trabalhei. Nunca tive que trabalhar com VBNet. Uma vez ou outra peguei um código legado nesse tempo todo. Mas desde a época lá dos primórdios de 2008, quando eu comecei no C Sharp, dificilmente eu via alguém usando o VBNet. Eu já tive que dar manutenção em projetos de VBScript, tá? Mas no VBNet não. Mas aí eu nem recomendaria vocês estudarem VBNet ou VBScript, principalmente porque a gente tem os agentes hoje em dia, tá? E aqui ele faz uma coisa legal. F Sharp é bem nichado e mais avançado. Eu vi um projeto ou outro usando, mas
nunca precisei. Então, cara, assim, até para você estudar e as outras coisas que você vai ter que aprender do ecossistema, cara, C# é fundamental e, assim, dedique um tempo a aprender a linguagem. Acho que essa é a primeira dica e é realmente fundamental. E aí o segundo ponto que a gente tem aqui são os Web Frameworks, né? Por onde começar. E aí, vez ou outra, eu vejo nos grupos aqui do Telegram a galera querendo usar aplicação desktop, né? Querendo aprender alguma coisa de UI para desktop. Eu confesso para vocês que hoje em dia é muito difícil você desenvolver algo desktop. Aí vai ser uma coisa bem nichada mesmo, né? Mas aí eu focaria em web. Tem uma história interessante. Eu não posso citar nome, porque eu não sei se a pessoa vai ficar brava de eu citar ela, mas foi um dos MVPs de .NET, de C# aqui do Brasil. Ele tinha acabado de entrar no programa, e aí logo quando eu conheci ele, a gente conversando num desses eventos que a gente foi palestrar, ele falou que não acreditava que precisasse de sistema web, que tudo poderia ser simplesmente cliente-servidor, né? E eu fiquei meio que horrorizado. A gente debateu ali por algum tempo. Ele tinha alguns pontos bem interessantes, mas, cara, não tem pra onde fugir, assim. A gente vai ter que estudar um framework web. E aí, cara, não tem pra onde fugir. É a ASP.NET Core MVC. Talvez você que nunca viu nada do ecossistema .NET e tá entrando aqui agora, você pode ver alguma coisa de ASP.NET Core Web API. No fim do dia, eles vão ser a mesma coisa, tá? A diferença é que no MVC a gente vai ter o Razor para trabalhar a parte de HTML, e se você for para a parte de Web API, você vai ter que... não vai ter HTML, né? Você vai trafegar, basicamente, receber JSON e retornar JSON. Mas quando eu falo aqui para vocês de estudar um framework web, é você aprender os princípios básicos de um servidor web. Então é você entender o que é get, post, put, delete, o que é um controller, o que é model, o que é view. Então, assim, você saber esses fundamentos aqui, eu acho que é fundamental. E assim, por mais que existam vários cursos excelentes no mercado, se você aprende melhor por vídeo, né? Eu prefiro estudar, quando eu quero estudar, né? Estudar de fato, eu prefiro ler livros ou ler documentação. Eu não gosto muito de estudar por vídeo. Mas se você gosta e se é o seu modelo de ensino, eu acho que existem boas plataformas no mercado aí. Eu diria que o Desenvolvedor.io do Pires, o Balta também tem excelentes cursos, né? O Balta.io tem excelentes cursos aqui em português. O pessoal fala muito bem dos cursos do professor Nélio de C# .NET na... me fugiu o nome da plataforma. Essa plataforma de cursos famosa aí. Mas, cara, se você curte aprender por texto, se você consegue ler e assimilar bem, o próprio Microsoft Learn. Lá você tem a documentação, todos os passos, todos os steps básicos para você poder aprender. E eu acho que lá já é mais do que suficiente para você, pelo menos, aprender o básico aí e depois se aprofundar. Mas aí aqui, realmente, cara, aprenda sobre rota, controller, modelos e views. Você saber diferenciar o que é cada coisa dessa daqui já vai te colocar aí na frente de boa parte da galera. E não só isso. Cara, você entrando como júnior, 99% do seu tempo é fazer CRUD. Assim, é trabalhar, receber dados, imputar esses dados no banco de dados e depois exibir esses dados na tela. Assim, é o básico que você vai fazer. E aí saber o que é isso daqui, muitas das vezes quando você entra num projeto, você vai ter algumas estruturas prontas já, pré-determinadas, alguns padrões que alguém mais sênior já construiu, que o arquiteto do sistema já construiu. E aí você saber o que é cada coisa dessa vai te permitir navegar pelo código, né, com muita mais facilidade para você trabalhar. E aí ele faz um ponto interessante aqui, e eu concordo. Eu acho que você não precisa se preocupar com Razor Pages e nem Blazor por agora. Assim, cara, se você está começando, foge disso, não precisa estudar Blazor ainda, tá? Mais para frente, você entender o que é cada coisa dessa faz sentido do ponto de vista de você saber o que é
você saber o básico ali, mas você se aprofundar de estudo, eu acho que tem coisas mais importantes nesse primeiro momento. Cara, isso daqui é um pouco... Eu acho que controverso não seria a palavra correta, mas eu acho que a gente pode debater um pouquinho. Muitas empresas hoje preferem dividir os times. Então eu conheço algumas fábricas de software parceiras aqui, nossa, que dividem os times. Então eles têm um time específico de front-end e um time específico de back-end. E aí o cara que vai aprender C# e ASP.NET MVC, ele não precisa aprender front-end de fato. Mas assim, eu acho que eles são meio que a exceção. A maioria dos empregos e das empresas vai ser full stack. Então você vai ter que saber a parte de back-end, você vai ter que saber pelo menos o básico de front-end. Mesmo que você não se aprofunde e não seja um front-end engineer mesmo de fato, mas você saber o que é um front-end, como navegar e trabalhar no front-end é fundamental, né? Isso vale para qualquer linguagem ou plataforma que você for trabalhar. Então, assim como eu falei aqui, que saber o básico de como um servidor web funciona vai te ajudar bastante a trabalhar em projetos web. Você aprendeu como o browser renderiza as coisas, né? Então você saber HTML, CSS e JavaScript vai ser fundamental. Se você for entrar em empresas que trabalham um pouco mais com projetos, legado, né? Ou projetos um pouco mais antigos, mas acho que legado seria a palavra correta. Eu vou deixar duas dicas aqui. Eu acho que o jQuery vale a pena. É muito velho, é muito antigo, mas, cara, muita gente vai usar isso aqui ainda. Então, você saber o basicão aqui do jQuery vai te ajudar. E o famoso Bootstrap. Você aprender sobre o Bootstrap, ele acaba sendo o framework web mais utilizado, né? Agora a gente tem o Tailwind, escrevi errado, mas o Google vai consertar. A gente tem o Tailwind também, que para projetos novos eu acho que é o mais utilizado, mas se você for entrar em alguma empresa que usa .NET, é muito provavelmente que eles usem Bootstrap e jQuery ainda, tá? Inclusive aqui na Azure Brasil a gente tem o projeto em parceria com a PowerTune, né, o Power Embedded, que ele é feito com ASP.NET MVC, Bootstrap e jQuery, até hoje, sim, né? A gente fez, deu certo e a gente não pretende mudar. Então, por exemplo, se você vai aplicar para uma vaga do Embedded, saber jQuery e Bootstrap é um diferencial. Mas, voltando aqui, cara, aprenda HTML, CSS e JavaScript, pelo menos o básico, assim, mesmo que eu acho que se você quer ser um programador .NET, você vai gastar o seu tempo mais em C# e no ASP.NET MVC. Mas, cara, não pode ignorar. E aí, à medida que você for evoluindo, se você consegue dividir seu tempo e estudar duas coisas, eu acho que vale muito a pena você aprender algum framework, né? Dos mais famosos. Então, a gente tem React, Angular e Vue. Não tem para onde fugir, assim. Esses três são os mais famosos. O Angular eu vejo até hoje que ele é muito empresarial, mas é muita aplicação .NET legada que usa. Então eu não sei, assim, eu não estudaria, tá? React e Vue são os mais usados. React é disparado o framework web mais utilizado. Então assim, cara, se você for para postar suas fichas, aprenda React. Aqui na Azure Brasil a gente usa Vue, mas conversando com alguns amigos aqui, a diferença entre React e Vue hoje é bem mínima, assim. Então, se você aprende um para você poder aprender o outro, é bem tranquilo. E de novo, uma vez que você aprende os conceitos e você sabe ali interpretar um código, você sabe o que aquele código está fazendo, você usar algum modelo, alguma Gen AI da vida para poder transpilar o código ou gerar alguma coisa para você, vai ser bem tranquilo. Mas assim, de novo, evitem ficar usando inteligência artificial nesse primeiro momento. Vocês precisam criar memória muscular, né? Então, vocês precisam realmente, de fato, codar. Então, mais uma vez, cara, aprenda
o básico, HTML, CSS e JavaScript. E depois aprenda algum framework, né? Eu ficaria entre React e Vue. Eu acho que é os mais indicados. E aqui, mais uma vez, cara, Blazor é legal, mas eu não investiria tempo estudando ele agora, tá? A não ser que você entre numa empresa e aí você precise de fato usar Blazor, seu projeto use Blazor, aí você gasta um tempo estudando e aprendendo ali, mas do contrário eu focaria aqui nos básicos e React. Beleza? Agora a gente tem arquitetura e boas práticas. De fato, você só vai se preocupar em criar arquiteturas lá quando você for sênior. Talvez quando você for um pleno, mais experiente ali, você vai ter oportunidade de interagir, participar de definições de algumas arquiteturas, mas tirando isso, você sendo júnior, sendo bem sincero, direto ao ponto, a galera não vai confiar que você crie arquitetura, nem vai te recrutar para isso. 99,9% dos casos, quando você entrar numa empresa, toda a arquitetura, tudo já vai estar, os padrões já vão estar bem pré-definidos e aí você meio que vai seguir algumas receitas de bolo. Mas isso não te exime do dever de estudar arquitetura e melhores práticas. Assim como eu falei lá no primeiro tópico sobre o C#, que aprender a linguagem é a melhor coisa que você pode fazer para a sua carreira. Quando você está iniciando, você estudar arquiteturas e padrões de projeto vão te fazer destacar e vão te dar oportunidades melhores lá na frente. E aí, cara, acho que aqui eu concordo. Injeção de dependência é fundamental que você saiba, tá? Isso aqui é beabá. O bom é que agora a gente já tem isso no .NET Core, então à medida que você for estudando ali o ASP.NET Core MVC, você vai ver injeção de dependência, então você consegue até estudar isso aqui de forma junto lá do tópico 2. Os princípios Solid, cara, saber isso daqui é fundamental, mas assim, também não precisa estudar ao ponto que você consegue fazer a implementação, saber isso aqui de cabeça, tá? Eu acho que entender isso daqui e praticar vai te fazer escrever um código melhor. Mas o Solid, ele tem muito mais a ver com a tua evolução e você ir refinando como você consegue criar certas coisas, tá? E teste de unidade, assim, aqui talvez é um ponto que eu discorde. Eu acho que aí eu posso até apanhar para isso que eu estou falando, mas diante de todas as coisas que você tem que estudar, eu não me aprofundaria em TDD, tá? Que acho que até é o que o autor fala aqui, tá? Mas saber o básico ali de como escrever um teste, ler um teste, como que você faz lá um testezinho básico ali para validar as coisas é interessante, mas eu não me aprofundaria em TDD, tá? De novo, se o projeto que você entrar tiver testes, eles já vão, toda a estrutura de como os testes precisam ser feitos também já vão estar pré-definidos e você vai seguir algumas regrinhas de bolo, então você precisa saber apenas o básico. Cara, se não tiver, não vai ser você, o Juninho que está entrando no projeto, que vai conseguir mostrar pra galera que TDD é importante, então é só saber o básico. Tô tentando puxar na memória aqui se existe mais alguma coisa de arquitetura que seria legal, mas eu acho que Clean Architecture, mas aí acho que já vale mais a pena se você for mais pleno, mais sênior. Acho que sendo júnior, sabendo essas três coisas aqui, você já vai estar com um bom caminho andado para se destacar no mercado. Número 5, banco de dados. Galera, acho que esse é um dos pontos, depois de C# e ASP.NET MVC, mais importantes e que, assim, dica do tio R. Santos. Cara, gastem bastante tempo entendendo como fazer um CRUD. Assim, mas gastem tempo mesmo sabendo como fazer um CRUD, sabendo como criar uma tabela no banco de dados, sabendo como funciona uma história de procedure, como funciona uma view, como funciona um índice, como funciona um select, como funciona um insert, update, delete, as operações básicas. Por que, Rafael?
99,9% do seu tempo vai ser fazendo CRUD, que são operações de Create, Read, Update, Delete. Então, criação, leitura, atualização e deleção. Teu trabalho como júnior é fazer o trabalho braçal que o pleno e o sênior não querem fazer, sendo bem sincero. E esse trabalho envolve você manipular registros no banco de dados. Basicamente, tua vida no começo de carreira é essa. Então, quanto antes você aprender a manipular um banco de dados, aí não precisa ser um especialista, né? Não precisa aprender também a ler um plano de execução de query para você entender por que a query está lenta, coisas do gênero. Mas você saber comunicar com o banco de dados, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz quando eu estava lá em 2007, 2008, quando eu estava aprendendo C#, foi aprender a manipular banco de dados. Cara, e aí estudem SQL Server, tá? Não fujam muito disso. Se você não tá se você tá estudando .NET, mas você não tá usando Windows, se você tá usando um Mac ou Linux mesmo para poder estudar, talvez a imagem do SQL Server seja um pouco pesada para você poder instalar, e aí eu usaria Postgres, tá? MySQL eu particularmente não gosto, então eu ficaria entre SQL Server e Postgres, é mais do que suficiente para você poder aprender e estudar e ter uma boa abrangência no mercado, tá? E aí, paralelo a isso, né, quando você estiver estudando lá seu ASP.NET Core MVC, que você chegar nessa parte de banco de dados, e aí eu quero só fazer uma linha aqui. Quando eu falo de estudar banco, é você abrir tipo um Management Studio, aqui o SQL Management Studio, se você estiver usando SQL Server, e aprender a fazer Select, Insert, Update, Delete direto no banco, né? Você saber manipular o banco de dados diretamente. Eu acho que essa é a primeira parte. Então você aprendeu C#, aprendeu Web. Depois estuda um pouco o banco de dados isoladamente, e aí depois você vai aprender como unir as duas coisas. E aí, se você estuda .NET, não tem para onde correr. Você vai ter que aprender a usar o Entity Framework Core, tá? Não tem muito para onde fugir. A maioria dos projetos vai usar isso. Uma dica minha: aprendam Dapper, tá? Enfim, da hora que vocês forem estudar, vocês vão entender, mas quando a gente fala um pouquinho mais de performance ou simplicidade para fazer algumas coisas, a gente vai usar Dapper. Então, muito provavelmente, qualquer projeto de médio para grande porte, você vai ter o Entity Framework Core fazendo a maior parte do trabalho de manipulação de banco, e quando você quer um pouco mais de performance, você vai ter que conhecer e estudar o Dapper. De novo, toda essa parte de acesso a dados já vai estar muito bem pré-definida, mas você entender como essas coisas funcionam vai ser um grande diferencial, tá bom? Caminhando aqui pro final, acho que no 6 aqui a gente tem as realidades do mercado de trabalho. E aí, por mais que me doa falar isso um pouco, é a realidade. Acho que quanto antes você assimilar isso, é melhor. Cara, .NET está muito associado a mundo corporativo. Então, se o seu sonho é trabalhar com startups e projetos muito inovadores, você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar isso em .NET, tá? Não que não existam, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Em contrapartida, se você trabalha com .NET, entende isso daqui, cara, praticamente qualquer empresa bancária, tanto os bancos mesmo, quanto fintechs, corretoras, XP, BTG, outros bancos, PicPay, por exemplo, se você for trabalhar nessa parte de corretagem, de ações e tudo mais, só existem duas linguagens, ou é .NET ou é Java. Tudo que é relacionado a isso, ou é .NET ou é Java, hoje no mercado, tá? Isso aí não é nem opinião minha, foram palavras de um engenheiro amigo meu que trabalhava na XP, trabalha no PicPay hoje, e eles trabalham ativamente com
com .NET. Então, a gente está falando aqui de banco, empresas de seguro ou algumas empresas grandes. O governo brasileiro não, né? Mas se a gente for pensar em governo americano e outros países, a gente tem. Então, a tua realidade é essa, e aí acho que é até mais fácil de você conseguir emprego nessas empresas, nesse tipo de segmento, do que em startup. E aí a parte de tech stack aqui aí acho que é onde o calo de cada um aperta, né? Porque assim, eu concordo que você deveria evitar empregos que você vai ter que trabalhar, cara, com webforms. Cara, isso aqui é muito antigo. Isso aqui é só quem lá de 2007, 2005. Eu peguei bastante webforms ainda, né? Quando eu comecei a trabalhar em 2008. Utilizou, mas isso aqui é muito velho, é muito legado. Então, assim, não faz sentido você estudar. SOAP é descontinuado, WCF também, MSMQ para kills nossa, horroroso, ninguém usa isso. But, ou como eu aprendi na quinta série, mas porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante, cara, se você tá precisando trabalhar e o emprego que você tá requer isso, assim, talvez você vai precisar fazer isso para poder pagar as contas. Mas eu sinceramente diria assim, cara, entre com perspectiva de continuar estudando e migrar para um papel na mesma empresa ou em outra empresa que te permita estudar com coisas mais recentes. Senão você fica estagnado e aí o mercado evolui, você não. E aí você já foi difícil conseguir o primeiro emprego como júnior, mas como você vai ficar lidando muito com tecnologias legadas, para você conseguir outro emprego ou evoluir para um pleno em outro local vai ser difícil. Então, assim, avalie com parcimônia. Se puder evitar, evite. Senão, não tem para onde fugir. Cara, esse ponto eu achei bem legal. E o que você pode pular tranquilamente, pelo menos por agora, né? Visto todo o resto ali que você tem que estudar. Cara, Event Sourcing, CQRS, Message Bus e Mediator, são coisas que você vai precisar, assim, mais cedo ou mais tarde usar, e você vai escutar muito, principalmente se você frequenta a comunidade, grupos, e você escuta a galera mais sênior, segue essa galera mais sênior, eles vão estar discutindo e trabalhando realmente com isso daqui, mas, cara, não é pra você. Não é pra você, você pode ignorar isso aqui, de fato, e eu volto lá em alguns pontos que eu já venho falando durante o vídeo todo. Muito provavelmente, se você precisar usar Event Sourcing ou CQRS, por exemplo, no projeto, toda a parte de como tem que ser utilizado, toda a parte de configuração de como isso aqui vai funcionar no projeto já vai estar definido. Você meramente vai seguir de novo uma receitinha de bolo de como utilizar isso daqui. Não te exime, assim como lá na parte de arquitetura eu falei que existem coisas mais avançadas, né? Não te exime de estudar e entender e saber o que é, né? Pelo menos o que significa um Mediator, o que significa um Message Bus, o que é CQRS, o que é Event Sourcing. Você saber a teoria é bem legal, só não precisa se aprofundar em estudos práticos, tá? Docker e containers também, eu não dedicaria muito tempo entendendo aqui e sabendo. Acho que você vai usar Docker, né? Não tem para onde fugir, né? Tanto para configurar o ambiente de dev para você estudar, quanto para se você entrar numa empresa. Aqui, por exemplo, a gente já tem o Docker Compose com todas as dependências que você precisa para poder rodar em local nos projetos já configurado. Então você vai dar um Docker Compose app lá e a gente vai ter todas as configurações, tudo que você precisa para rodar o projeto. Quando eu falo para ignorar, você não precisa saber como construir um arquivo de Docker Compose, por exemplo. Saber o que é um container, o que é o Docker e tudo mais. Acho que você só não precisa aprender a montar um ambiente containerizado em cima do Docker. Acho que isso aqui, essas coisas aqui, você vai ver, vai escutar eu falar muito, mas eu acho que você pode ignorar completamente. Cara, isso aqui é uma outra coisa que eu não poderia concordar mais, né? Construa algo real. Assim, vai ser difícil.
vai ser difícil, mas fuja dos to-dos. Acho que o to-do ele é legal para exemplo, você vai ver em documentação, mas fuja um pouco disso. Fuja de usar as coisas muito prontas, muito copy and paste mesmo. Cara, tenta ter uma ideia de projeto, mas assim, nada muito elaborado, assim, você não precisa reinventar a roda, mas você ter um projeto conectando o back-end com o front-end, fazendo as operações de CRUD ali, seguindo os padrões básicos do .NET é mais do que o suficiente, tá? Mas mais importante do que isso, por que eu falo que construir algo real é muito importante? E aí eu vou contar uma historinha lá de 2010, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa aqui de Vitória, a gente ganhou um mega contrato lá para reescrever 6 sistemas legados em .NET. E a gente começou a fazer entrevistas para poder montar um time para auxiliar isso. Cara, e aí o teste, ele era a coisa mais simples do mundo, assim. Você precisava conectar no banco de dados e fazer um select na tabela e exibir esses dados na tela, tá? O único problema é que você não poderia usar nenhum componente pronto, né? Na época a gente tinha um pouquinho de webform, estava começando ali na parte do ASP.NET MVC, então era muito comum a gente ter componentes prontos que faziam tudo. E aí a gente deixava usar Google ainda, assim, você podia consultar, você podia fazer o que você quisesse, e aí quando terminasse, se a pessoa conseguisse fazer, a maioria, cara, gastava meia hora, 1 hora, não conseguia sair do lugar. Os que conseguiam fazer, copiava e colava o código e não conseguiam explicar. Então acho que construir algo real, mesmo que não seja algo super inovador, vai te conseguir mostrar clareza nas entrevistas, mostrar que você de fato construiu aquilo, que você estudou, que você entende. Você não é obrigado a saber tudo, saber todas as respostas de uma entrevista, mas com certeza quem estiver te entrevistando nessa parte técnica e for conversar com você e olhar o projeto que você criou e colocou no seu GitHub, ele vai conseguir diferenciar se você de fato construiu aquilo ou se você clonou um repositório da web, fez meia dúzia de alterações ali e subiu falando que você que fez. Então, cara, construa, gasta um tempinho construindo algo real ali, sei lá, um sistema de locadora, um sistema de agendamentos, um sistema de finanças ali, né, de você traquear os seus gastos. Coisas desse gênero, assim, vão te dar uma bagagem bem legal para você que é júnior. Beleza? Show de bola? Vamos lá para algumas recomendações aqui de coisas para vocês lerem e estudar. Eu acho que eu concordo aqui com os 3 livros que tá no artigo, tá? O Pro C Sharp, aqui tá com .NET 8, mas vocês podem ver aqui qual que seja a versão mais nova. O Clean Code do Uncle Bob, eu acho que é muito bom. Acho que vale a pena vocês estudarem. Injeção de dependência, eu acho que eu não leria o livro, tá? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que você vai conseguir entender aqui, mesmo você sendo júnior, você estudando o básico ali do .NET Core, você já vai saber. Agora, esses 2 livros aqui eu acho que vale muito a pena. Paralelo a isso, não está no artigo, mas eu recomendo muito o Microsoft Learn. Cara, você tem muito curso, você tem muito módulo, você tem os Learning Paths. Cara, tem muito material. Esse material ele é todo traduzido para português, então se você tem dificuldade ainda de ler inglês, né, você tem muito material aqui do Learn em português, então você vai conseguir aproveitar muito. Então é bem legal, assim. Então eu acho que eu gastaria bastante tempo aqui no Microsoft Learn. Paralelo a isso, como eu falei, a gente tem os cursos do Desenvolvedor.io, que eu acho que vale a pena. Do Balta.io também vale a pena, o cara tá há anos no mercado. Já ouvi falar bem dos cursos do professor Nélio Alves. Eu acho que são recursos interessantes aí para vocês poderem estudar e gastar um tempo bem grande, tá bom? Pessoal, caminhando para o final aqui, só para a gente fazer um encerramento. Se eu fosse resumir
tudo que eu falei aqui seria fundamentos. Cara, construa seus fundamentos. Gaste um tempo estudando fundamentos. E assim, cara, eu aprendi isso com um dos mentores que eu tive, logo quando eu tava aprendendo .NET, grande Fábio Serrato. Se de alguma maneira esse vídeo chegar até você, muito obrigado por todos os ensinamentos. Cara, a Fábio falava uma coisa muito interessante comigo, assim, cara, programar é legal, mas não adianta você, sabe, dar um tiro, estudar ali uma semana, 8 horas por dia. Você vai aprender no acúmulo, sabe? É longo prazo. Eu diria até que juros compostos, assim, sabe? É um pouquinho todo dia. Estuda 1 hora por dia, 45 minutos no dia. Obviamente que, se você está começando a programar, você vai precisar estudar mais do que 1 hora por dia, né? Não tem para onde fugir. Mas vai chegar uma hora ali, cara, que você estudar 1 hora por dia, mas manter essa constância de sempre estar estudando, vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, construa uma base sólida, aprenda fundamentos, né? Principalmente hoje, se você está entrando no mercado e querendo aprender a programar, você vai ter muita concorrência com IA para fazer as coisas básicas ali, mas tem muito espaço para júnior ainda, mas para os júniors que de fato estão estudando e aprendendo. Cara, é isso. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aqui do blog ou do YouTube mesmo, ou das redes sociais, o que você achou. Me manda uma mensagem se você quiser conversar sobre isso. Acho que vale a pena trocar uma ideia, debater um pouquinho esse assunto. E eu deixo o meu apelo aqui para, cara, Bruno, Thales, Machel, Groff, Gago, essa galera que me acompanha aí, que eu tenho o prazer de conversar no dia a dia. E eu gostaria de escutar a palavra de vocês. Então fica aí o convite, se vocês quiserem gravar um vídeo nesse mesmo tema, sobre a opinião de vocês. Eu acho que seria muito legal, não só para eu poder debater, ter uma segunda opinião, mas para a comunidade em si ter um outro ponto de vista. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês usam Azure e ainda não tem parceiro, ou se tem parceiro, vamos conversar com a Azure Brasil. Vai ser um prazer ajudar vocês a evoluir o uso de Azure, seja para tirar melhor proveito da conta de vocês, seja para poder gastar menos, enfim. Ou vamos só tomar um café superfaturado, como eu gosto de postar, para a gente poder debater e aprender junto sobre Azure, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Valeu!